Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. O tema conceitual de hoje vai versar sobre as escolas, ou seja, as abordagens referentes a planejamento e gestão estratégica. E para exemplificar, a história que eu vou contar hoje para você se refere ao desenvolvimento de uma empresa classificada como startup. Primeiro, os tipos de escolas que existem para se desenvolver abordagens de planejamento e gestão estratégica. Primeiro, as chamadas escolas prescritivas, que dão a entender a forma como se obtém métodos e técnicas de como formular as estratégias. Já as escolas descritivas têm um foco parecido, só que se referem a com o que, ou seja, com que recursos se deve formular estratégias. E, finalmente, o terceiro tipo, que é um único, chamado escola configurativa, que se refere a uma espécie de soma dos dois tipos anteriores, focando especificamente tanto como também o com quais recursos se deve reformular, veja bem, reformular a estratégia, ou seja, promover mudanças sobre estratégias já desenvolvidas. Vamos fazer uma analogia para você, comparando de forma metafórica uma relação entre um empreendedor e o seu mercado e sua empresa com a atuação de um surfista. Para um surfista, aquilo que seria o seu mercado é o mar como um todo. É o mercado onde ele atua. Já a onda, especificamente, se refere a uma oportunidade de mercado para ele. Ele próprio poderia ser visto, ele surfista, como o empreendedor que vai atuar nesse mercado, aproveitando-se de oportunidades. Cada vez que ele faz uma manobra, cada manobra em particular se refere à criação de um produto ou de um serviço para ele, como empreendedor, aproveitar a oportunidade ou oportunidades no mercado. E ele tem uma parcela menor desse mercado em que ele pode atuar de forma mais específica, que é exatamente aquilo que nós chamamos aqui de nicho de mercado, que seria a praia. Essa é a praia do surfista. Vamos falar agora sobre conceito de forma específica e a composição de forma genérica de uma startup. Essa expressão é muito falada, ela é muito replicada, mas pouco definida. Primeiro vamos tentar traduzir. O que significa exatamente startup? Vou oferecer para você uma tradução que não é exatamente ao pé da letra, né? Startup daria uma ideia de um modelo de colocar uma empresa em pé, de onde se depreende que essa empresa ela ainda não se levantou, ela ainda está em processo de início de desenvolvimento. E aí a gente poderia dizer que cada uma dessas empresas que seriam classificadas como startups, elas têm algumas características que definem o seu conceito. 6 características exatamente. Vamos ver cada uma dessas características de forma bem específica. A primeira delas é que se trata de uma empresa jovem. E aí a ideia do que é empresa jovem não tem a ver com o tempo em que ela está operando no mercado, mas sim com relação aos seus produtos. Os americanos têm uma expressão que chama-se MVP, que é aquilo que está ali, sem querer ser muito teórico, nem muito chato, mas enfim, o nome disso é Minimum Viable Product, ou seja, produto de viabilidade mínima. Isso define uma época inicial de desenvolvimento de um projeto, de uma empresa, aquele período em que ela tem só aquele produto com características mínimas de viabilidade. Vamos dar um exemplo para você. Esse homem que você está vendo aí é nada mais nada menos do que o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, o cofundador e o executivo principal da Amazon. E essa empresa, ela, quando começou a operar, ela tinha apenas um tipo de produto, que nem era dela, ela representava esse produto, que era
produzido por editoras, ou seja, livros. Durante algum tempo, essa empresa só teve um produto de viabilidade mínima, livros e nada mais. Com o passar do tempo, ela foi deixando de ser simplesmente uma startup, uma empresa com essa característica jovem, e passou a ser o que ela é hoje, uma empresa que faz um e-commerce, ou seja, comércio eletrônico, de qualquer coisa que você puder imaginar. Ela já saiu da etapa em que ela era classificada como startup. Uma segunda característica que as startups costumam ter, dentro do seu conceito de forma mais ampla, é a de que ela vive, ou deveria, em princípio, viver em um ambiente de incertezas. E o ambiente de incerteza é aquele onde você consegue separar claramente quem é e quem não é empreendedor de negócios. Vou dar um exemplo para você. Esse homem que está aqui, todos conhecem, é considerado um grande empreendedor brasileiro, Abílio Diniz, que durante muito tempo foi não apenas gestor, mas também foi controlador do Grupo Pão de Açúcar. Num período em que a maioria dos executivos e empresários teve receio de investir e tomar decisões de grande mudança, ele fez exatamente o contrário. Naquele período de 2008, 2009, em que a economia do mundo estava fortemente turbulenta por conta da origem do problema que veio lá da crise imobiliária dos Estados Unidos e que abalou o resto do mundo, Abílio Diniz fez exatamente o contrário do que outros empresários estavam fazendo. Ele resolveu investir e comprou, na época, uma rede de varejo que foi a rede do Ponto Frio. Foi uma grande jogada no momento certo, porque ele acabou pagando um preço menor do que a empresa valia, já que era uma época de crise, e com a aquisição do Ponto Frio, o Grupo Pão de Açúcar, que era o vice-líder de varejo do Brasil, passou a ser o líder, ultrapassando o anterior líder, que era o Grupo Carrefour. Terceira característica também que define o conceito de startup é aquela que se refere ao fato da empresa se propor a desenvolver soluções que sejam inovadoras. E vamos lembrar que inovação é uma coisa que não tem a ver com o momento atual, mas com qualquer momento dentro da história e do tempo em que, naquele instante, a ideia ou as ideias colocadas em práticas quebraram paradigmas. Ou seja, a gente poderia definir a solução inovadora ou as soluções inovadoras como processo de transformação do conhecimento, por um lado, em mudanças por outro. E essas mudanças, naturalmente, têm que ser viáveis em termos de possibilidade de serem executadas, sustentáveis em termos de duração no tempo e lucrativas, obviamente, em termos financeiros. Essa imagem que nós estamos vendo aí foi de um grande inovador para a sua época, e essa época tem mais de 100 anos, veja só, em que uma montadora, através do seu gestor principal, que era também seu controlador, desenvolveu um conceito inovador para a época chamado de linha de montagem, que é usado até hoje, 100 anos depois, por todo e qualquer montador de automóvel do mundo. Ninguém desenvolveu uma ideia mais inovadora para produzir automóveis até hoje. Nós estamos falando de Henry Ford, evidentemente. Um quarto aspecto que faz parte do conceito de startup é a ideia de que os seus negócios têm que ser negócios escaláveis. E aí a expressão já complica um pouco. O que significa exatamente isso, ser escalável? Vamos tentar dar uma definição simplificada sobre isso. Por trás da expressão escalável, o que se quer mostrar é que essa empresa, para ser classificada assim, ela precisa ter um crescimento percentual dos resultados que ela quer alcançar, lucratividade, maior faturamento, maior participação no mercado e tudo mais, cujo crescimento, esse crescimento percentual, seja muito maior do que o crescimento percentual dos custos que ela tem para chegar a isso, os custos com os seus recursos. Por exemplo, se nós pensarmos no Uber, que é um fenômeno hoje no mundo todo, ele conseguiu crescer muito rapidamente em função de ser uma atividade escalável, ou seja, ele se tornou, forçando um pouquinho a definição, claro, se tornou a empresa que tem a maior frota de táxis do mundo sem ela ser proprietária de um único carro, usando só carros de terceiros que são colaboradores, não são empregados, fazem parte como condutores do grupo e prestam serviços para
ela que oferece ao mercado uma intermediação entre quem tem o carro para transportar alguém e quem quer ser transportado. Uma quinta característica conceitual é de que a empresa, para ser uma startup, ela precisa ter ciclos repetíveis. O que é exatamente isso? A ideia que está por trás dessa expressão é de que, nesse caso, diferentemente da maioria dos outros, você consegue vender um mesmo produto várias vezes. Se eu lhe vendo uma garrafa de refrigerante, você consome, você destrói o produto, digamos assim, ele deixa de existir, portanto, uma única vez e fim. Eu estou me referindo a produtos que podem ser consumidos várias vezes. Ele teve custos de produção iniciais e depois, daí em diante, ele só terá resultados de faturamento, já que ele é vendido e revendido várias vezes. Por exemplo, uma emissora de TV predominantemente no caso TV a cabo, você tem um sistema pay-per-view, seja de filmes, seja de jogos de futebol, mas vamos pegar um exemplo específico de um filme. O filme teve um custo de produção e esse custo de produção agora vai ser diluído ao longo do tempo por inúmeras, incontáveis vezes em que usuários vão assistir o mesmo filme. E grande parte deles vão assistir ao mesmo tempo. O filme está ali na prateleira, ele é exibido para quem quiser e cada vez que a exibição acontece, se paga do sistema pay-per-view, ou seja, se paga por cada exibição. Portanto, é um ciclo repetível em termos de faturamento e os custos originais, eles são praticamente diluídos ao longo do tempo com o uso, com a exibição. O sexto e último aspecto dentro do conceito é aquele que diz que uma startup deve obter a chamada geração de valor. Vamos lembrar que a diferença entre preço e valor é que preço é aquele montante financeiro que corresponde ao quanto o ofertante quer cobrar pelo produto. Já o valor é aquele aspecto financeiro que você define em termos daquilo que você acha que realmente o produto vale. Por exemplo, o produto tem na etiqueta um preço de 50. Se você achar que ele vale 30, você vai considerar o preço alto, porque o valor, na sua visão, é baixo e você não compra. Se o preço da etiqueta for 50 e você achar que o valor é 50, você vai achar justo, poderá comprar ou não. Mas se o preço na etiqueta for 50 e você considerar que o valor é 70, certamente você vai comprar. E talvez compre mais do que um, que você atribuiu um valor maior do que o preço da etiqueta. Então nós poderíamos traduzir esse conceito assim: gerar valor significa você transformar trabalho em resultados, naturalmente resultados que sejam lucrativos, sejam de sucesso para a empresa. Vamos pegar um exemplo bem simples, um exemplo de produtos que estão relacionados a capital intelectual. Por exemplo, livros. O exemplo que eu quero mostrar para vocês é de autores de livros, né? Aqui temos um caso muito particular de dois grandes autores brasileiros que são pai e filho. Érico Veríssimo, já falecido, o filho, ainda atuante nos dias de hoje, aos seus 82, 83 anos de idade, Luiz Fernando Veríssimo. Pense bem no seguinte: você quando vai comprar um carro, você pode fazer um test drive antes para saber se você vai ou não adquiri-lo. Se você vai comprar um alimento, você pode fazer uma degustação, se ele for permitido, para decidir se vai ou não comprá-lo. Mas um livro você não pode lê-lo antes de comprar. Então, muito provavelmente, a razão de você escolher comprar está identificada pelo valor que você acha que o livro tem em função do nome do autor. É uma marca comercial que lhe atrai para efetivamente realizar a compra. Vamos contar a nossa história a partir do seguinte: ela se inicia aqui, numa universidade americana, no estado de Rhode Island, e especificamente uma escola de ensino de design, né? Nessa escola, dois amigos se formam no ano de 2007, o nome deles, Brian Chesky e Joe Gebbia, e se mudam de Rhode Island em direção a São Francisco, na Califórnia, onde eles resolvem tentar empreender. Tentam montar uma empresa no ramo de design. Isso foi exatamente no ano de 2007, ao final do ano. Para tanto, se estabeleceram lá, alugaram um apartamento, passaram a viver lá no centro da cidade. Como o custo do aluguel era alto, eles acabaram convidando um amigo
essa pessoa que aparece na foto, que era um engenheiro de computação formado em Harvard, grande conhecedor de tecnologia da informação, que chama-se Nathan Blecharczyk, que passou a dividir com eles a moradia e os custos de manutenção do apartamento. Mas mesmo assim, pouco tempo depois, eles não estavam conseguindo desenvolver a atividade de negócio e nem pagar o aluguel, e receberam um aviso de despejo. Eles iam ter que deixar o apartamento. Só um detalhe antes de seguir, essa imagem que vocês estão vendo é uma réplica absolutamente fiel a como era de fato o apartamento quando tudo isso aconteceu. A ideia que eles tiveram foi a seguinte: o apartamento tinha uma sala grande e eles imaginaram que poderiam sublocar uma parte da sala para quem quisesse se hospedar lá. Na falta de hotéis, naquele momento estava havendo uma grande convenção de negócios em São Francisco e os hotéis estavam lotados. Eles imaginaram que poderiam oferecer o espaço e cobrar por isso e, com o dinheiro arrecadado, pagar a dívida do aluguel. Para fazer isso, eles anunciaram essa oferta através da internet e tiveram a ideia de, para ter custos baixos ao oferecer esse serviço, colocar alguns colchões no chão. As pessoas dormiriam o colchão no chão. Logo em seguida, antes de começar a fazer isso, eles tiveram uma ideia melhor. Ao invés de colchões convencionais, resolveram colocar colchões de ar. Por quê? Porque quando não estivesse sendo usado, ele seria esvaziado e caberia em qualquer armário. Vou dar para vocês uma ideia a respeito do tipo de atividade que eles desenvolveram, mas para isso vou fazer uma coisa que talvez aborreça um pouquinho você, que é falar sobre as expressões em inglês que definem as coisas que eles vão fazer. Vocês vão ver a importância de a gente ter que focar esses aspectos. Colchão de ar, em inglês, se diz airbed. Talvez você saiba disso, mas o importante é a gente ver a relação entre os nomes e a atividade que eles vão desenvolver. Além de oferecer o colchão de ar, eles vão oferecer mais alguma coisa, e mais alguma coisa. O e, em inglês, nós sabemos que se diz and, e também pode-se ter uma grafia como aquela ali, um N entre aspas, definindo o and. E uma terceira coisa seria oferecer café da manhã, em forma de uns biscoitos, e café da manhã a gente sabe que se diz em inglês breakfast. Eles uniram as primeiras letras dessas três expressões, as 4 primeiras letras de airbed, a letra N de and e a letra B de breakfast, e criou-se uma marca chamada Airbnb. Eles só vão registrar essa marca e criar essa empresa um pouco mais à frente, no dia 11 de agosto de 2008. Mas no instante em que eles começam a colocar essa oferta via internet, de locação de espaço do seu apartamento, eles imaginaram que isso só iria atrair gente muito jovem, talvez estudantes, mas se enganaram. Essas fotos que vocês estão vendo estão hoje no Museu da História do Airbnb e mostram exatamente os 3 primeiros hóspedes que apareceram na primeira noite. Nenhum deles era estudante e nem mesmo era tão jovem assim. Aquele primeiro que vocês vê ali era um homem casado, pai de família, tinha 5 filhos, embora tenha se hospedado sozinho, evidentemente. Aquela senhora ali tinha 45 anos de idade na época, e esse rapaz tinha mais de 30 anos, era um indiano que veio participar da convenção. Cada um deles pagou por uma noite de hospedagem $80, ou seja, com a primeira noite, com esses 3 hóspedes, eles conseguiram pagar a dívida que eles tinham com a locação do seu apartamento. E daí em diante, eles pediram a ajuda do Nathan, que era especialista em tecnologia da informação, para criar um aplicativo que se pudesse usar para poder oferecer daí para frente uma união entre quem queria oferecer um espaço para hóspedes e quem, por outro lado, queria ser hóspede. E, em troca, concederam ao Nathan a possibilidade de se tornar sócio. Mas aí surgiu um problema. Eles precisavam de 2 coisas, precisavam de mais capital para crescer e precisavam de experiência em gestão estratégica. Eles não tinham nenhuma das 2. Então, vamos chegar naquele ponto em que eu sempre proponho para vocês uma reflexão, um exercício, que no caso seria o seguinte: se você estivesse no ano de 2008, fosse o CEO do Airbnb, qual seria a sua escolha entre as escolas que nós mencionamos de gestão e planejamento estratégico para poder desenvolver essa empresa ainda como startup? Lembrando que nas 3 escolas, a escola prescritiva, nós vamos tentar responder a questão de como obter recursos financeiros para crescer.
A segunda questão, relacionada às escolas descritivas, a pergunta é com quem nós vamos obter esses recursos financeiros? E, por fim, a terceira, a escola configurativa, vamos falar um pouco das duas coisas, como e com quem nós vamos, na verdade, aprender a gerenciar uma empresa do tipo startup. Enquanto você reflete sobre o que você faria, eu vou já mostrar para vocês o que eles fizeram, né? Com o foco da escola prescritiva, eles tiveram uma ideia curiosíssima. Era a época de eleições nos Estados Unidos, os dois candidatos eram Obama e McCain, e eles fizeram a compra de uma grande quantidade daquelas caixas de biscoitos e colocaram nas caixas a imagem dos dois candidatos. E venderam como se fossem aqueles santinhos, que a gente chama assim, né, de época de eleições, mas por um preço mais alto, muito mais alto do que o preço que eles tinham pago para comprar essas caixas de cereais. E conseguiram, com isso, arrecadar mais de 30 mil dólares, que não é muito, mas para uma startup foi um valor suficiente para dar um arranque inicial no processo de desenvolvimento da empresa. Uma outra ideia, e agora falando das escolas descritivas, foi sobre com quem obter recursos. E aí, a sugestão dada pelo Brian, que era na época dos três o CEO da empresa, foi justamente procurar celebridades que quisessem ser investidores anjo da empresa. Investidor anjo, a gente já falou aqui no outro programa, é aquela pessoa física que faz investimentos de pequeno porte em empresas do tipo startup. E eles acabaram convidando um ator famoso de Hollywood que aceitou. Esse ator foi esse moço aí, Ashton Kutcher. Acabou havendo uma dupla propaganda, em primeiro lugar em função da imagem do ator como investidor e segundo, a propaganda da própria Airbnb crescendo nesse mercado e, evidentemente, com esse montante de capital podendo desenvolver novos negócios. Terceira e a última das ideias relacionadas à escola configurativa sobre como e com quem aprender, dois focos diferentes que eles adotaram. O primeiro deles, o Brian Chesky, como CEO, procurou contato com essa pessoa é a Sheryl Sandberg, para quem não sabe, ela é a vice-presidente mundial de operações do Facebook e pediu conselhos a ela sobre o que eles poderiam fazer para tentar resolver essa questão de aprendizado sobre planejamento e gestão estratégica. E a sugestão dela foi muito simples, ela disse o seguinte: seja muito mais proativo do que reativo, não espere as coisas acontecer para depois reagir. Procure se prevenir com relação ao que pode acontecer tomando atitudes proativas, portanto, anteriores às possíveis ocorrências futuras. A outra ideia que eles colocaram em prática também, muito interessante, foi a de se internar, ou seja, internar a empresa numa outra organização americana chamada Y Combinator. O Y Combinator nada mais é do que aquilo que a gente chama de aceleradora de startups. É um pouquinho diferente daquilo que a gente chama de incubadora ou incubadoras, né? As incubadoras são para empresas que estão em processo de gestão, estão por nascer. A aceleradora de startups é para aquelas empresas que já nasceram, mas estão precisando daquele empurrãozinho em termos de apoio financeiro, de orientação técnica, de ensinamento sobre o processo de gestão. E eles escolheram essa empresa, primeiro, porque é a maior aceleradora de startups dos Estados Unidos, e segundo, porque ela é de propriedade daquele homem que aparece ali, que é o Paul Graham, que é considerado o inventor desse conceito de aceleradora de startups, e ele, inclusive, é proprietário dessa empresa. E isso deu um resultado extremamente positivo. Falando em termos de consequências, né, a partir daí, a Airbnb cresceu muito. Esse escritório que vocês estão vendo, é o escritório central dela, o quartel-general dela na cidade de São Francisco, visto por dentro. E uma coisa interessante, ao final do ano de 2018, o valor de mercado da Airbnb já era de 30 bilhões de dólares, quer dizer, não é pouca coisa em tão pouco tempo de operação. Segundo aspecto, nós estamos vendo agora o mesmo quartel-general deles do lado de fora. O segundo aspecto importante é que existe uma empresa de consultoria multinacional extremamente importante, americana, chamada BCG, né? Boston Consulting Group, que costuma fazer montagem de rankings sobre vários aspectos classificatórios de empresas. E no ranking do final do ano passado, a Airbnb, com apenas 10 anos de operação, já foi considerada a 11ª empresa mais inovadora do mundo.
Também não é pouca coisa pelo pouco tempo que se passou. Vou dar um exemplo para vocês de ofertas curiosas, né, que hoje aparecem entre produtos que são oferecidos via Airbnb para locação. Imagine, né, naquele primeiro momento eles começaram oferecendo um espaço com colchões de ar no chão do seu próprio apartamento. Hoje você tem no Airbnb ofertas de terceiros, evidentemente, desse tipo. Aqui um anúncio de locação de um castelo na Toscana, na Itália. Quer dizer, hoje há uma variedade imensa de opções que são entregues via Airbnb como opção para hóspedes. Nós podíamos resumir dizendo, em termos do planejamento e gestão dessa startup Airbnb, que ela hoje já é a terceira entre startups, porque ela ainda continua classificada como tal. Ela já é a terceira maior startup do planeta, isso agora em fins de 2018. Ou seja, conseguiram isso em pouquíssimo tempo. A gente poderia, para finalizar, fazer uma comparação entre ela e a Uber, né, em que a gente veria uma coisa em comum que há entre as duas organizações. Se, por um lado, a Airbnb é uma empresa um pouco diferente da Uber, porque Uber, o foco dele é essencialmente tecnologia. Aqui também tecnologia, mas é um serviço de quê? De compartilhamento online de meios de hospedagem colaborativa. E para isso, e dentro desse segmento, eles são os maiores do mundo. Mas veja bem, nós estamos falando de hospedagem. Significa o quê? Essa empresa é uma rede hoteleira, é um hotel, assim como Uber não é uma frota de táxis, o Airbnb também não é uma rede hoteleira. Eles não são proprietários de um único quarto, uma única habitação de hotel em qualquer lugar do mundo. E são os maiores em termos de hospedagem. Se você se interessou por essa história, no próximo programa eu tenho outra para você. Nesse endereço que aparece aqui na tela, no YouTube, você pode acessar todos os programas que nós já gravamos até hoje. Fique comigo.